É muito curioso quando chega a época da Páscoa, e a gente assiste algum filme sobre a paixão de Cristo, e os filmes estão cada vez mais poderosos nas suas imagens. Algumas pessoas choram, algumas pessoas lamentam, algumas pessoas se comovem diante do sofrimento físico de Jesus naquelas imagens e tal. E é muito perigoso sermos encontrados tendo pena de Jesus. Eu já ouvi alguém dizer assim: poxa, que pena, não precisavam ter feito isso com ele. Coitado dele, olha o entendimento. Quando Jesus estava a caminho do Calvário, na chamada Via Dolorosa, carregando a cruz que era sua e minha, a narrativa diz que um grupo de mulheres começou a chorar, olhar para ele como quem tendo pena. E o Senhor, ainda buscando fôlego, energia, depois de ter sido duramente maltratado e caminhando para o Calvário, ele disse para aquelas mulheres: não chorem por mim, mas chorem por vocês e por vossos filhos. A cruz não é derrota de Cristo. A cruz não é uma situação que aconteceu como linha B. A cruz foi projetada antes da fundação do mundo. Ele estava ali, não à revelia. Quando ele foi pego lá no interrogatório com Pilatos, Pilatos, na sua arrogância, estupidez, profunda ignorância, disse: homem, fala logo, defende-te. E Jesus disse: nem autoridade teria sobre mim se do céu não te fosse dado. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. A cruz não é a derrota de Cristo, e Pedro compreendeu isso. Pedro, que outro dia, dias atrás, chegou a dizer para Jesus: mestre, apieda-te de ti, nada de cruz, nada de morte. E o Senhor disse: arreda-te, Satanás. Porque para Jesus Cristo, ele nasceu para morrer. A morte dele é que nos gera a vida. Não é a vida que salva, é a morte dele. E nós, quando falamos da morte de Cristo, da cruz de Cristo, devemos trazer memória que a morte sim, a cruz sim, e a ressurreição diz que o Pai aceitou o sacrifício em nosso lugar, de modo que a morte e a ressurreição estão conectadas. E na tradição cristã, a igreja, essa comunidade dos remidos, nós somos o povo que adora o Cristo crucificado e ressurreto, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Ele veio, morreu, foi sepultado, ressurgiu, foi assunto aos céus, ele voltará em poder e glória, e todo olho verá, todo joelho se dobrará e confessará que ele é o Senhor. É o que Pedro está pregando, no poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus por isso. Observe Paulo escrevendo aos Coríntios, o que ele vai dizer, o credo paulino aqui: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. 1 Coríntios 15, versos 3, 4 e 5. Paulo dizendo: olha, eu não adicionei nem subtraí. O que eu recebi, eu entreguei. E o que é que ele entregou? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Para o apóstolo Paulo, a morte e a ressurreição de Cristo são os eventos que deram origem ao Evangelho. E para Pedro também. Há um bispo inglês, um historiador fantástico, tem uma obra publicada aí no Brasil, Stephen Neal, ele diz assim: na teologia cristã histórica, a morte de Cristo é o ponto central da história. Para aí, todas as estradas do passado convergem, e daí saem todas as estradas do futuro. A cruz.